Se o seu tijolo ecológico está fraco, quebrando e você não sabe o que fazer, fica nesse vídeo. Eu sou o Roberto Melo, estou aqui nos estúdios da Jafel Saara e hoje eu irei receber o nosso diretor empresário, ele que é consultor de negócios e também inventor do tijolo ecológico e do sistema construtivo modular e da tecnologia solo-cimento. Senhor Francisco Aguilar, seja bem-vindo, 52 anos de experiência no ramo. É isso aí, Roberto. Só um trabalho árduo, foi um trabalho muito gostoso de ser feito, na verdade, tá? Que foi a pesquisa do tijolo ecológico, o tijolo sem queimar, tá? Isso se deu lá em março de 1972, tá? Na verdade, nós demos início à Jarfel, que é a indústria mãe, tá? No dia 16 de março de 1972, fabricando as primeiras máquinas do tijolo ecológico, que na verdade na época era um tijolo idêntico ao convencional maciço de olaria, tá? Mas que com o passar do tempo nós fomos dando vida para ele, o encaixe, né? Para lembrar muito a palavra que a gente fala brincando assim, Playmobil, um Lego, ou seja, dá velocidade à obra, tá? E depois a perfeição, que é os dois furos dos tijolos, que tem como função, a princípio era a redução de peso. Depois, na verdade, esse tijolo foi descoberto que permitia-se embutir dentro dos furos uma barra de ferro formando a estrutura da obra, ou seja, o monobloco da obra, tá? Mas também descobriu-se que ele tinha uma grande vantagem térmica, tá? E acústica, tá? Vantagem fora de série, tá? E aí o que acontece? Todo mundo começou a adorar o tijolo ecológico porque a velocidade com que se constrói uma casa reduz bruscamente o custo da construção. O metro quadrado chega a cair até por mais da metade do valor, tá? Porém, veja bem, a gente sempre trabalhou, quando vende uma máquina, ensinando a pessoa a escolher o solo, a fabricar o tijolo e a construir também, dar noções da construção. Só que, lamentavelmente, muitas pessoas compram o maquinário, mesmo com a gente, e não quer ser preparado, não quer ser treinado. Esse treinamento gratuito que nós damos, ele não quer estar presente, ou porque mora um pouco longe, ou porque tem problema de preço, vamos falar, de custo de deslocamento, tá? Ou o tempo dele, físico mesmo, não dá, tá? Bom, resumindo a história, lamentavelmente, nós temos aí, em algumas regiões, pequenas fábricas que, ao invés de ajudar a divulgar a tecnologia, acaba queimando, tá, a boa imagem do tijolo ecológico, tá? E aí vem aquela pergunta, meu tijolo ecológico é fraco. Por que ele é fraco? Bom, na verdade, não é um fator, são diversos fatores que podem levar com que o tijolo seja frágil, tá? Primeiro que ele não é feito nem com barro e nem com terra. Ele é feito com solo arenoso, porque a resistência que é dada no tijolo, inclusive algumas vezes já testes feitos comprovando que ele chega a durar, ter resistência até 3 vezes mais que um tijolo comum de olaria, é dada na areia que contém no solo, ou seja, o solo arenoso. Mas é qualquer solo? Não. Geralmente é um saibro arenoso, tá? E a composição básica é feita por areia e argila. Mas não pode ser feita como o silt, que ele é confundido com argila, porque o silt é aquele material liso que você esfrega na mão e não dá liga. A argila não, ela é lisa também, porém ela é pastosa, ela dá liga, tá? Então, normalmente se usa o tijolo feito com o saibro arenoso, entenda? Saibro arenoso, tá? Ou seja, a composição média é por volta de 70% a 75% de areia e argila é uma média de 25%, chegando no máximo a 30%. Por que máximo 30%? Porque se tiver mais de 30% de argila nesse solo, certamente você vai ter dificuldade de misturá-lo com o cimento vai ficar superficial. E o maior grave que tem em tudo isso é que no fundo ele vai grudar na máquina, tá?
ele vai dar um tijolo arrepiado, tá? Consequentemente um tijolo fraco, porque não se mistura perfeitamente, tá? Onde muitas pessoas ainda insistem em usar betoneira para poder misturar. Não pode, cara. Empelota mais ainda. Aí é que o cimento fica mais superficial. Não fica, ele fica encapsulado por fora. Ele não fica internamente. Outros, ingenuamente, acreditam que uma peneira vai resolver o assunto. Não vai funcionar. Porque você peneira a terra, as pelotas você despreza, joga do lado. A pelota também é um material nobre, mas ela tem uma bolinha dura, tá? E aí depois de peneirado, ele vai misturar o cimento que vai ficar por fora também. Então, normalmente, gente, se você quer um tijolo de boa resistência, que não é um tijolo fraco, obrigatoriamente você tem que usar um triturador com um sistema de hélice que corta a terra, corta a pelota, não desperdiça nada e já introduz o cimento no meio do solo. Ou seja, previamente você mistura, tá, o cimento no solo para fazer uma distribuição meio uniforme, passa no triturador pela primeira vez, ele vai refinar aquilo, forçando a penetração do cimento no solo. Depois você, na segunda vez, você verifica o teor de umidade. Se precisa um pouco mais de água, você coloca ou não. Mas você tem que passar pela segunda vez. Porém, veja bem, se você passar 3, 4, 5 vezes no triturador, você vai enfraquecer o tijolo. Vai dar um tijolo frágil. Por quê? Porque pelo excesso de atrito, ele cria eletricidade no solo, que repele o cimento, dando um tijolo mais fraco. Então, esses cuidados todos, Roberto, que eu estou lhe passando para você aqui, para os nossos ouvintes, é que não é um fator só, são diversos fatores, tá? Um outro fator que dá um tijolo frágil mesmo é mal compactação. Geralmente, o pessoal vê uma máquina de tijolo, vamos falar uma manual, que nem essa nossa profissional 12,5 por 25, que é campeã de venda, tá? A gente chegou a vender mais de 200 máquinas por mês, tá? E aí o cara olha a simplicidade da máquina, vai num serralheiro que faz vitrô, que fabrica grade, manda copiar a ideia, e aí começa todo o pesadelo do cara. Por quê? Você pode observar que no nosso tijolo, ele tem os cantos ligeiramente arredondados, porque ele é feito, o molde é feito por dobradeiras, que já faz a curvatura, e o sistema arredondado ele forma um polimento no solo, dando melhor aproveitamento da qualidade e no acabamento. Quando você pega uma chapa e solda ela, e ela tem quina viva, ela sai arrepiando o tijolo. Então veja bem, você prensou o tijolo, ficou bom. Quando você vai extrair o tijolo da máquina, ela sai atritando, e muitas vezes a forma nem cônica não é, ela é reta, mal feita. Aí sai arrepiando aquele tijolo e desagregando toda a compactação que você tem. Então isso também danifica. Outros, por ignorância e desconhecimento, tá? Não pesquisa, não tem estudo nenhum, ele cisma de comprar uma prensa hidráulica que dá aí 10, 15, 20 toneladas, 6 toneladas, e aí prensa o solo de uma tal forma, tão bruta, que o tijolo fica lindo, bonito, maravilhoso, que ele fica polido. Porém, ele fecha de tal maneira os poros do tijolo, e com os poros fechados, a água não penetra para curar o que a gente chamaria de solo-cimento. Se não entra água e não tem cura, o tijolo fica lindo, bonito, maravilhoso e podre. Porque o cimento seca sem umidade. E o cimento depende da umidade para poder secar. E quando a gente fala depende da umidade para poder secar, tem gente que, por ignorância, mergulha o tijolo dentro de um tanque d'água para poder secar lá dentro, o que não pode. Então ele deixa o primeiro dia correndo fora, no segundo dia põe no tanque d'água, ele encharca, mas também o tijolo precisa do ar. E ele não tem ar. Ou seja, ele é afogado.
tá? Consequentemente, você também tem aí um tijolo frágil, tá? E outras pessoas fabricam o tijolo, empilha lá no sol, tá? E depois, quando ele começa a ressecar pelo vento e pelo sol, porque o vento é pior do que o sol, ele vem com uma mangueira e acaba de cometer o crime. Ele molha o tijolo, onde a água penetra nos poros do tijolo, que ela tem porosidade. Ao penetrar, e o tijolo não tem resistência ainda, porque ele acabou de ser feito, ele expande, cresce, incha, estufa, e aí fragiliza também. Então você veja que os motivos de um tijolo ficar frágil são muitos, tá? Por isso que a gente, há mais de 12 anos atrás, trabalhando numa pesquisa por questão de solo, de qualidade de solo, nós inventamos aquele tijolo, também ecologicamente correto, feito com pó de pedra de pedreira e filito, ou com areia e filito. E o filito, o que ele é? Uma liga mineral que faz a vez da argila. No começo eu até falei, né, que nós temos que ter aí 70%, 75% de areia e alguma coisa entre 25% a 30% de argila. Pois então, você fabrica esse tijolo, industrializa ele, usando um material com muita abundância no mercado, com muita facilidade de compra, e ainda uma coisa que é muito legal, é legalizado. Por quê? Você não pode ir em qualquer barranco, meter um enxadão e escavar e tirar o solo, mesmo que o solo seja bom. Porque isso significa um crime ambiental se não tiver uma licença, uma outorga de extrativismo. Tá? Mas você pegar um material da pedreira que eles vão te fornecer já legalizado, material do pôr de areia já legalizado, comprar o filito que são mineradoras já legalizada e o cimento que já é legalizado, aí sim você tem o verdadeiro tijolo ecológico. Lógico que muita gente me fala, mas eu quero fabricar o tijolo na cor da terra. Bom, vai aí uma dica, né? Por que não? A maioria dos portos de areia que trabalha com o sistema de cava ou barranco, que é o extrativismo mais legalizado que tem hoje, porque extrair areia do leito do rio está proibido. Alguns que ainda têm licença, mas são muito poucos, tá? Então, quando ele vai num porto de areia de cava, que é aquele buraco, ou o barranco, aquela areia deles, ela é contaminada por argila, por solo, o que não é bom para o porto de areia. Então, o que ele faz? Ele lava. Só que no nosso caso, nós pegamos aquela areia bruta, que é o nosso solo cimento. Então fica aí uma dica, você que está tendo dificuldade de encontrar um solo de boa qualidade, procura um porto de areia, de cava ou de barranco, que com certeza lá você vai encontrar o solo ideal. Porém, veja bem, as cores mais usuais no solo cimento são solos bege, são solos na cor marfim, são solos na cor avermelhada e não é roxo. Não pode ser cor roxa, aquele vermelhão pesado, aquilo não pode, porque ele não contém, veja bem, a areia e ainda por cima ele é liguento demais, tá? Então, esse mercado do tijolo, por questão de cor, nós descobrimos recentemente por pesquisas com os nossos clientes que o tijolo feito com areia ou pó de pedra misturado com filito está sendo vendido com um preço muito melhor do que o tijolo feito de terra. Por quê? Porque como ele tem aquela cor clara, aquela cor pastel, o engenheiro, o arquiteto, o decorador levanta, edifica a obra, constrói com tijolo claro. E aí, obrigatoriamente, em qualquer tipo de tijolo, seja de olaria ou nosso, com solo cimento ou com filito, ele tem que aplicar uma camada de resina protetora na parede, tá? Alguns silicone, outras resina acrílica, mas essas resinas são incolor, são transparentes. E na resina você coloca a pigmentação, olha a jogada, hein, gente? Na cor que você quer que a parede seja. Verde, amarelo, azul, cor de rosa, preto, vermelho, cor cerâmica, você põe a cor que você quiser.
E aí, como você tem toda essa vantagem, ele passou a ter um preço mais favorável no mercado. Para você ter uma noção de valor, mais ou menos, funciona assim. O tijolo solo cimento, ele é vendido em média por R$2.000. Isso é uma média nacional, tá? Mas legal que isso custa, no máximo, R$1.000. Então nós estamos falando de um produto que sobre o valor de custo, ele dá 100% de lucro. É uma mina de ganhar dinheiro. Hoje uma maquininha que faz aí 1.500, 2.000 tijolos por dia, 2.000 tijolos por dia, R$1.000 de lucro, são R$2.000. No final do mês são 40 conto. Então tá tendo, todo mundo tá com a loucura e a vontade de fabricar o tijolo. Por quê? Dá lucro. É muito dinheiro, com pouco capital investido, tá? Só que muitas vezes ele compra a máquina, até usada, que aí ele comete a segunda burrice na vida dele, fala logo o português correto, e ele não consegue fabricar o tijolo. Por quê? A máquina, ela quando é feita, ela é cônica a forma para poder desmoldar. Quando a máquina trabalha e faz aí 100.000 tijolos, essa caixa, essa matriz, gasta com a abrasividade da areia, ou do pó de pedra, ou do solo arenoso, e aí ela fica reta. E aí ela passa a sair aquilo que eu falei no começo, um tijolo arrepiado, que é mais frágil. E aí você tem um tijolo fraco, mesmo com uma máquina que eu fabriquei. Então o que acontece? Se você analisar que uma máquina, a caixa matriz dela dura aí 100.000 tijolos, e você fabrica aí só 1.000 por dia, em apenas 100 dias, acabou a máquina. Mas vai jogar fora? Lógico que não. Ela continua fabricando tijolo sem precisão, ou você manda ela para a fábrica e ela é trocada a caixa matriz dela, depois de uma segunda troca os pinos, embuchamento e tal. Mas a maioria tem um lucro tão absurdo, tão grande, tão alto, que ele troca a máquina. Ele coloca aí a máquina aí para vender no Mercado Livre da vida, muitas vezes aí por 50% do valor ou até menos, e ainda diz assim, máquina semi-nova, com apenas 100.000 tijolos. E o ingênuo que não sabe disso, compra e quebra a cara. Aí é tentativa e desistência. Tá? E não tem o que eu fazer para socorrer ele, porque ele já cometeu a besteira, ele já fez a coisa errada. Porque ele quis dar uma de espertinho, comprar usado e ingenuamente esqueceu que se ele está entrando num ramo que ele não conhece, ele precisa ter o respaldo e o apadrinhamento de uma empresa como a nossa, para tentar fazer com que ele dê o mais certo possível. Agora, quando você fabrica o tijolo de filito, ao invés de R$1.000, você ganha R$1.500, porque o custo é o mesmo do outro. E é óbvio, faz 2.000 por dia, dá 3.000 vezes 20 dias, são R$60.000 por mês. Então é uma fonte de renda excelente, tá? Porém, gente, os cuidados são diversos. Exemplo, para um tijolo ser de boa qualidade e não ficar fraco, você deve compactá-lo e não com muita compactação, como eu disse. Compactá-lo numa proporção onde você entra com 9 centímetros de terra e, em média, ele vai reduzir para 6. Só para você entender. 1/3 do volume é compactado. Se você compactar metade do volume, o tijolo não presta, porque deu muita pressão. E se você compactar 1/5 do volume, o tijolo não presta porque ele também tem excesso de poros. E aí é óbvio que ele perde por resistência, por fragilidade. Tá? Então, uma das grandes preocupações é, primeiro, não vender a ilusão, vender a prática. Então, eu sempre convido as pessoas, tá, que estão nos ouvindo, venha nos visitar, conheça a nossa empresa, venha ver como é que uma máquina trabalha, verifique o que é um solo ideal, não se iluda. E, se possível ainda, extraia do seu terreno, se você for trabalhar com terra, uma pequena amostra. Veja bem que eu estou falando de pequena amostra, não vai vir aqui com um balde, tá? Uma pequena amostrazinha aí de um copo, mais ou menos, um frasquinho daqueles de Doriana, modo de dizer, de Cleibão cremoso, não importa o quê. Pode até mandar pelo correio aos nossos cuidados. Eu até pediria que depois você ressaltasse o nosso endereço, tá? E manda. Só que tem um negócio, você não pode pegar a terra no chão, colocar lá dentro e mandar para nós. Olha aqui, ó, já me chegou aqui uma amostrazinha.
Primor. Propaganda gratuita. Propaganda gratuita, eu quero receber os royalties da Primor. Olha aqui, ó, a amostra do solo. E olha que legal, nessa amostra que está aqui. Tá vendo que tem uma pelota aqui, ó? Uma pelota, outra pelotinha. Olha aqui que eu estou pegando uma pelota na mão e vou apertar, ó como é que ela esfarela, ó como é que ela cai, olha. Ó, outra pelota, ó como é que quebra com facilidade, ó. Se você pegar uma pelota da sua terra, apertar e ela não desmoronar com facilidade, com extrema facilidade, é porque o solo contém muita argila. Mas estou falando material seco. Você vai lá, pega uma pelotinha dessa daqui, aperta e sente. Formou pó, formou areia, tá ótimo. Manda a amostra para nós, mas veja bem, não pegue isso por cima do terreno. Faz uma gentileza para mim, extraia corretamente. Passa uma enxada, limpa aquela camada de cima do terreno, pega uma escavadeira, faz um buraco com no mínimo meio metro de profundidade. Quando ela descer lá embaixo, você pegar a terra, tirar para fora, coloca do lado, pega uma amostra daquela terra, coloca dentro do frasco e manda para a gente. Direciona para mim, Francisco Aguilar, e ainda faz o seguinte, tá? Que é muito importante. Coloca dentro, junto com esse frasco, lá dentro, tá? O seu nome e o número do seu telefone WhatsApp, que é por aí que eu vou me comunicar com você. Não vou ficar mandando e-mail, não vou mandar carta, não vou fazer sinal de fumaça, nada disso, tá? Eu vou responder para você pelo WhatsApp, tá? Eu acho que mais ou menos deu para vocês entenderem. Mas ainda não para por aí. Se eu for ficar falando aqui, o Roberto vai ficar chateado comigo, que daqui 2 horas eu estou falando ainda, tá? Porque afinal de contas, são 52 anos de vivência e eu tenho muita história para contar. É isso? É isso aí, seu Francisco. Ó, se você quer mandar a sua amostra, o endereço está passando aqui abaixo, juntamente com o CEP, Rodovia Mogi Bertioga, quilômetro 61,5, Vila Moraes, Mogi das Cruzes, São Paulo. Ó, com relação ao investimento da máquina, seu Francisco, é um investimento tão pequeno e ainda tem uma promoção. Comprando qualquer maquinário de solo e cimento, você tem 25% de desconto. Então, para que tentar se arriscar, comprar uma coisa que você não sabe procedência, não vai receber um treinamento por isso e uma mentoria. Vale muito mais a pena você investir numa máquina nova, com uma mentoria e com um descontão desse, e ainda com as facilidades de pagamento que nós temos aqui na Jafel Saara. Na verdade, ele não está comprando só a máquina com a gente, tá? Está embutido no preço uma assessoria, está embutido no preço um treinamento, porque você vem até a gente e passa um dia aqui na empresa, um dia, não é 1 hora, é um dia, fazendo todo o treinamento teórico, prático, conhecimento, noções de construção, operação da máquina, manutenção, você vai para a fábrica, vai fazer tijolo ao vivo. Eu tenho uma equipe especializada, que óbvio que isso me gera um custo, para te treinar. Isso está embutido no valor da máquina. Tá? Porque muita gente fala, eu comprei uma máquina usada, quanto o senhor cobra para me treinar? Eu falo, nada, eu não vou te treinar. Por quê? Porque é uma empresa e ela tem que se manter em cima do quê? De venda. Mas nós estamos, graças a Deus, muito bem no mercado, se mantendo há 52 anos, que não é fácil ser 52 anos de empresa, porque a gente é transparente, porque a gente é honesto, porque a gente é parceiro, porque a gente sabe o que faz. E diga de passagem, cara, uma das provas que a gente sabe o que a gente faz é que hoje, aqui na empresa, nós somos a única empresa nacional que, por recurso próprio, tem um financiamento parcial da máquina em até 48 meses. Gente, é 4 anos para você pagar. Se a gente não confiasse no que fabrica, não faria isso. Aí o cara me falou, como é que eu vou comprar uma máquina por 48 meses para pagar? Se a máquina dura 100 mil tijolos, e 100 mil tijolos, teoricamente, são 5 meses só. E aí, como é que eu vou continuar pagando uma máquina que não existe mais? Eu falei, não, amigo, você não entendeu. Você não está entendendo. Nós estamos falando que nós estamos facilitando para você comprar, para dar início, para dar uma arrancada na sua empresa. Porque a partir daí você vai ter dinheiro. Se você ganha R$1.000 por milheiro e faz, vamos supor, 2 mil tijolos por dia, ganha R$2.000, em 20 dias 40 mil, aí você tem dinheiro para pagar a máquina à vista. E olha, estou para dizer para você, com os 40 mil praticamente você compra 2 máquinas quitadas. E se for manual você compra 3 ou 4.
tá? Então, na verdade, gente, nós estamos falando que a empresa acredita tanto na máquina que ela fabrica, que eu tenho gente que compra a máquina não para vender tijolo. Ele compra a máquina, leva para o canteiro de obra, e principalmente a máquina manual, tá? Fabrica o tijolo lá para a sua obra, e quando ele termina a obra, que ele gastou 10, 15, 20 ou 30 mil tijolos, porque uma casa com 30 mil tijolos, nós estamos falando de uma casa de 150 metros quadrados. E com 30 mil tijolos, se você ganhou R$1.000 por milheiro, você ganhou 30 mil reais. Só que a máquina de tijolo, Roberto, me parece que ela custa 11.250. Com o triturador e tudo, é 18 mil. Então, numa única obra, o lucro que deu, pagou o maquinário, sobrou dinheiro e ainda sobrou a máquina para ele vender. Olha que ato inteligente. Tá? E muitas vezes o cara não vende, ele guarda a máquina e num futuro ele pode estar construindo uma segunda, uma terceira casa, ou já existe caso de clientes meus que aluga a máquina. Tá? Só que para alugar a máquina, ele tem que dar um treinamento para o cliente. Tá? Então, ele já prático, sabendo trabalhar, aprendendo aquilo, tudo que a gente faz, ele treina o cliente dele. Mesmo porque quando você vier treinar aqui na empresa, eu tenho uma equipe de web muito eficiente, que eles acompanham você lá na fábrica, te filma o seu treinamento e você recebe esse vídeo para que no futuro, eventualmente, se esquecer alguma coisa, você possa olhar novamente e relembrar. Tá? Então, é aquela velha história. É cliente nosso, comprou a máquina com a gente, você tem respaldo pelo resto da vida. E olha que interessante, né? Esse respaldo da Jafel Saara, do seu Francisco. Muito interessante esse sistema construtivo modular. Eu lembro que no começo do nosso bate-papo, o senhor falou que esses furos, eles tanto ajudam na condução térmica, como também acústica. Isso aí vai gerar mais saúde para quem mora numa casa dessa. Rapaz, a qualidade de vida de quem mora numa casa dessa é algo surpreendente e fácil até de você entender. Não precisa de um médico, não. Você vai entender. Os furos dos tijolos são centenas de furos, parecendo um radiador de um carro. Tá? Como se você pegasse uma casa, pegasse uma bloca e enchesse de furo, de cima lá embaixo. O ar em movimento, quando a umidade vier pela chuva ou por baixo pelo alicerce, o ar em movimento pega essa umidade e leva embora. Tá? Ele aspira aquilo ali. Porque se você jogar um copo de água no chão, amanhã ele sumiu. Mas ele sumiu por quê? Porque ele evaporou. Não é que ele penetrou no chão, ele evaporou. E a nossa casa é um radiador, é um método construtivo, que eu vou dizer só um detalhezinho. Na década de 90, eu fui agraciado e premiado pela Unesco e pelo Crater, veja bem, como a obra do ano 2050. Ou seja, 50 anos na frente de tecnologia no mundo. No mundo. Então, esses buraquinhos do tijolo foi o pulo do gato. Por quê? Porque o ar em movimento leva consigo, Roberto, a umidade. Consequentemente, a casa não tem aquela parede com bolouro, com mofo, com fungo, com ácaro, com doença. Isso proporciona para o morador o quê? Uma qualidade de vida fora de série. Só pelo fato de não ter o ácaro, o fungo, a doença. Tá? Sem contar a questão térmica. Por quê? Bate o sol, esquenta a parede lá fora, cai na bolsa de ar em movimento e não esquenta a parede interna. Então te dá um controle térmico fabuloso, fácil de entender. Acústico. Vem o barulho por ondas, por vibrações, passa, cai na bolsa de ar, dissipa e reduz, não é que para, reduz bruscamente o barulho. Vai rebocar a parede, se você não quer a vista, meu amigo, você pode pôr uma textura direto na parede com 3 milímetros, não é 3 centímetros não. A massa que você faz para rebocar uma casa tradicional de 3 centímetros, você reboca por 3 milímetros 10 casas. Isso representa menos peso na obra, consequentemente o alicerce é menor, tá? É mais econômico, é mais barato. E aquilo que a gente fala,
o dinheiro de uma casa sabendo trabalhar. Veja bem, sabendo trabalhar, você pode fazer 2, 3 casas com o mesmo dinheiro. Então uma casa que vai custar 150 mil reais, ela custa 50. É ou não é um baita de um lucro? E se você, meu amigo, que está assistindo esse nosso bate-papo, tem alguma dúvida, eu peço, deixa aqui nos comentários para que a gente, numa posterioridade, possa estar respondendo. E outra, todo esse conhecimento que você viu até aqui é um conhecimento de 52 anos. E ele não está perdido não, ó. Você acessa www.jafel.com.br e lá você vai encontrar todo esse conhecimento, os nossos maquinários e muito mais. Até porque lá no nosso site, seu Francisco, você vai encontrar e vai perceber que quem está falando aqui do meu lado, nosso diretor, seu Francisco Aguilar, ele tem mais de 1 milhão de casas construídas. Você vai já entender isso. E aí no nosso site você vai ver diversos projetos que esse sistema construtivo foi utilizado, né? Tipo projeto Cajuru, seu Francisco, e dentre outros. Sim, não tem dúvida. Veja bem, nós temos o projeto Cajuru, nós temos o projeto Minha Casa, que depois deu origem ao projeto Minha Casa Minha Vida, que são 30 mil casas em Manaus. Nós temos em Angola, na África, mais de 100 mil casas construídas, onde eu assessorei. Não é que eu fui lá fisicamente e fiz o tijolo e a casa, tá? Porque a minha parte é a técnica. Então eu dou aula para o professor universitário, eu dou aula para o engenheiro, para o arquiteto, tá? Eu ensino eles a tecnologia, que isso é legal, tá? Então todo esse conhecimento é um conhecimento, como você viu, agregado de muitos anos de quem realmente criou a tecnologia da construção, né, modular. Sim, Roberto. E uma coisa que eu vou dizer para você, eu vou pedir licença, coloca aqui embaixo o número do meu telefone celular, WhatsApp. Tem dúvida? Entre em contato por esse número meu que está aparecendo aí, tá? Dentro do horário comercial, é óbvio, tá? Segunda a sexta-feira. Faça as suas perguntas, ou mesmo que seja fora do horário comercial, eu vou responder só no dia útil seguinte, tá? Tiramos as suas dúvidas com uma facilidade do WhatsApp. Vamos bater um papo e, ó, é aquilo que você falou, vamos convidá-lo para vir tomar um cafezinho com a gente e conhecer essa beleza que é o mundo maravilhoso do tijolo ecológico. E se você gostou também, eu faço um convite para você, ó, escaneia o QR Code, ou então anota aqui o número dos nossos consultores técnicos, eles irão te atender super bem e tenho certeza que a gente vai fechar negócio, porque essa tecnologia é a tecnologia do futuro e é a forma mais acessível que tem de você ganhar dinheiro hoje com construção em tijolo ecológico. Mas olha que legal. Lembrando que na década de 80 eu ganhei aquele premiação da Unesco, Casa do 2050, e ainda falta 26 anos para chegar lá, né, cara? Então, nós estamos com tecnologia de ponta mesmo, tá? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, ó, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem conhecer mais aqui no nosso canal da Jafel Saara. É isso aí. Eu sou Roberto Melo. Francisco Aguilar, e conte comigo. Valeu e até o próximo vídeo.